Se vocês olharem, o Brasil industrial que está se acabando foi o trabalhismo que produziu. Toda a legislação de proteção do trabalho que está sendo destruída, inclusive a estrutura sindical, tudo isso foi criado pelo trabalhismo. A indústria automobilística foi trazida pelo trabalhismo. A Petrobras foi criada pelo trabalhismo para ficar apenas poucos exemplos centrais de quanto essa corrente política merece, vamos dizer assim, a atenção, o respeito da história do Brasil. Mas nós não estamos aqui ao lado do Antônio Neto, que é uma liderança importante do nosso partido, lidera uma central sindical, da Gleides, que é uma companheira que representa o valor extraordinário da mulher brasileira, não é? E eu quero nela cumprimentar todos os demais dirigentes do partido que estão conosco aqui. Nós não estamos aqui senão para refletir sobre este momento no Brasil. Eu quero ser muito breve, eu não sei se é permitido, depois eu até gostaria de abrir a palavra para o auditório, para me contestar, para me perguntar, para me questionar, para me ensinar, porque eu vivo disso. O Brasil já sabe que a corrupção faz um grande mal, porque ela desvia dinheiro que falta para a saúde, ela destrói a confiança do jovem no sistema democrático, enfim. Mas o brasileiro ainda não acordou para dois outros cânceres tremendamente graves para a nossa história. Um deles é a incompetência e a falta de compreensão do momento político do país, da complexidade e das estratégias que nós temos que desenhar e produzir para repartir a tarefa de construir um país com 210 milhões de bocas para alimentar, para vestir, para transportar, para ter um teto digno, para atender na hora dura da doença, para qualificar a educação, para tomar nosso jovem do gavião, do narcotráfico, que está ali oferecendo 50, 60 reais de diária para a ilusão do garoto que a televisão manda compre, 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 e ele não tem dinheiro, nem a família tem dinheiro, e fica essa grande tragédia que está acontecendo no Brasil. A incompetência, a incapacidade de compreender a doença, nos faz cometer os erros graves de terapia. Não precisa ser muito inteligente, como vocês são muito inteligentes, né, para a gente entender. Se o nosso filho está com uma dor de barriga, aquilo pode ser muita coisa. Aquilo pode ser desde um pum, falando aqui uma coisa engraçadinha, eu tenho um filho pequeno, criei 3, pode ser um pum, né? Então um Lufital resolve, mas pode ser um tumor, dá o mesmo sintoma, a mesma dor. Pode ser um volvo, um nó na tripa, como a gente chama no interior do Brasil, que se você tomar um laxante, pode matar a criança. Então, se você não faz o diagnóstico correto, e no Brasil a presidência da República virou um lugar de estagiário. Se vocês bem repararem, o camarada não se sente obrigado às últimas presidências. E alguns até acertam mais ou menos a mão, porque, não é? Mas as últimas vezes, esse então que está aí, nunca administrou um barzinho dos pequenos. E aí fica comendo pela mão dos outros. Isso não é pouco grave, é muito grave, porque o jogo internacional é bruto. Esse é o segundo mal, além da corrupção. O terceiro mal, para além da corrupção e da incompetência, é o descompromisso da estrutura representativa, dos políticos, com relação ao povo, no dia seguinte da eleição para diante. Então não é razoável o que tem acontecido no nosso país. E são coisas práticas, não pense que eu estou num devaneio poético, porque vocês me agradaram com a hospitalidade de vocês. Repare bem, vocês não pararam ainda, não tiveram direito, porque a televisão só mostrou um lado do assunto, de entender as consequências de uma reforma da Previdência ou de uma reforma trabalhista do jeito que elas foram feitas. Porque nós não negamos, nós não somos nenhum demagogo, nós não somos nenhuma esquerdinha boboca que quer ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Nós não somos isso não. Eu sou ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração Nacional, ex-governador do 8º Estado brasileiro, ex-prefeito da 5ª maior cidade do Brasil, da 5ª capital do Brasil. Eu não posso andando conversar bobagem por aí afora não, porque é só olhar para trás e dizer assim, agora fala isso, e quando foi, não fez. Não, está aí minha vida, sob o ponto de vista de qualquer coisa para entender. Mas a Previdência Social é uma coisa estranha, porque não há um único deputado, um único sequer, que não tenha chegado lá com o voto do povo pobre. Por quê? Porque no Brasil só 2% do povo é rico. 98% do povo é classe média ou é pobre.
Então, todos os deputados e todos os senadores foram eleitos com o voto do povo, e da classe média e da pobreza. E como é que chega lá e vota o oposto do interesse daqueles que elegeram ele? Porque não adianta a gente chamar os políticos de corruptos, não. Porque se eles todos fossem corruptos, e não são, é preciso ter o trabalho de separar o joio do trigo, já estava na Bíblia, não é? O problema não é deles, é nosso, porque todos estão lá eleitos por nós. E é assim que se constrói democracia, não é com babação, né, com bajulação, com demagogia, com conversa fiada, acreditar em Papai Noel, que é o salvador da pátria, vai fazer o deixa que eu chuto e dispensa a gente de participar. Esses são os três problemas. E aí o que está